possível que Deus realize todos os seus desejos e você continue com a alma doente. É bem possível que Deus realize todos os meus desejos, isto é, que eu tenha tudo para ser feliz e ainda carregue comigo uma infelicidade crônica, alma enferma. Imagine se Deus prometesse para você, daqui até você morrer, você sempre vai saber que decisão tomar, em que direção ir, nunca vai faltar nada para você e você vai estar protegido. Você topa? Quem não toparia? Nunca você vai ficar em dúvida de que decisão tomar, nunca vai faltar nada para você, e você vai estar blindado, blindada. Nenhum mal vai te acometer, porque eu vou colocar um anjo te protegendo 24 horas, 7 dias por semana. Como é que ele se encaixa? Com Abraão, Deus está dizendo, Abraão, me dá Isaac. E Isaac para Abraão era tudo. Isaac era o filho da promessa. Sem Isaac, o projeto de Deus não caminha. Entregar Isaac é entregar tudo. É entregar Isaac morrer, Abraão fazer a mala, voltar para a sua vida comum, o sonho acaba. Então Isaac é tudo. E Deus diz para Abraão, Abraão, eu quero Isaac, me dá tudo. Porque eu quero saber se você é capaz de viver comigo e mais nada. Com Moisés, é o oposto. Moisés é o seguinte, eu te dou tudo, mas eu não vou. E eu quero saber se você é capaz de viver com tudo, menos eu. Com Abraão é comigo e mais nada. Com Moisés é com tudo e semigo. Aqui Abraão só tem a Deus e mais nada. E aqui Moisés tem tudo, menos a Deus. O Moisés diz, não senhor. Se o senhor me der tudo, mas não for comigo, o tudo que o senhor me der, não vai fazer a menor diferença. Porque olha o que diz Moisés para Deus. Versículo 16 de Êxodo 33. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não temos a tua companhia? E que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra, se não estiveres conosco? O que o Moisés está dizendo é o seguinte: nós não queremos os teus favores, nós queremos a tua companhia. Nós não queremos as tuas bênçãos, nós queremos a tua presença. Nós não queremos o que o Senhor tem para nos dar, nós queremos o Senhor. Primeiro, por quê? Porque os favores de Deus não são exclusividade nossa. Os favores de Deus não são exclusividade de quem tem fé em Deus. Tem gente que acha que sim. Eu não acredito dessa maneira. Jesus nos ensinou que Deus faz o sol se levantar sobre justos e injustos. Faz cair a chuva sobre bons e maus. Que Deus sustenta com vida, inclusive aqueles que o rejeitam. É isso que a Bíblia ensina. Os favores de Deus não são privilégios do povo de Deus. O que Deus pode nos dar como favor? Realizar e satisfazer os nossos desejos? Quais são os nossos desejos? Saúde, família, mesa farta, prosperidade, um teto, um abrigo, amigos. Mas somente os crentes é que tem saúde, mesa farta, prosperidade, família, passar férias num lugar legal? Não. Somente crente é que tem carro legal? Não, aliás, a gente tem uns carros ruins também. Tem crente que tem casa ruim, tem crente que tem roupa ruim. A questão não é o que eu tenho e o que eu não tenho.
A questão não é a quantidade de favores que Deus derrama sobre a minha vida. A questão não é o tudo que Deus me dá. Não é isso que me faz diferente. O que me faz diferente é se Deus está presente na minha vida ou não está presente na minha vida. O que o Moisés está dizendo para Deus é verdade. Ele diz assim: ora, o que é que vai nos distinguir como teu povo? Os teus favores? Não, o que nos distingue como teu povo é a tua presença no meio de nós. Então, se o Senhor não vai, não tem nem por que a gente ir. E que adianta receber os teus favores se nós não temos o Senhor? Porque domingo passado o Senhor acabou de ensinar que a gente pode ter nada, mas se a gente tiver o Senhor, é suficiente. Como é que agora o Senhor vem me propor uma vida em que eu tenho tudo menos o Senhor? Aí não é suficiente, não é bastante. E isso é uma verdade da palavra de Deus. Deus e mais nada é suficiente. Tudo menos Deus não é o bastante. Deus e mais nada é suficiente. O salmista chega a dizer assim: não tenho bem algum além de ti. Salmo 16. Não tenho bem algum além de ti. Agora, tudo sem Deus não é o bastante. Porque o Salmo 106, versículo 15 diz o seguinte: que é bem possível que Deus realize todos os seus desejos e você continue com a alma doente. É bem possível que Deus realize todos os meus desejos, isto é, que eu tenha tudo para ser feliz e ainda carregue comigo uma infelicidade crônica, alma enferma. Porque Deus e mais nada é suficiente, tudo menos Deus não é bastante. 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Um leproso voltou para agradecer. Agora imagina o seguinte: qual é a expectativa absoluta de um leproso? A expectativa absoluta de um cego. A absoluta expectativa de um paralítico que está há 38 anos sentado em volta de um tanque de águas que ele acredita ser um tanque onde os milagres de Deus são realizados. 38 anos ele está ali, querendo receber o milagre. O sujeito é cego de nascença. O sujeito é leproso. O que você acha que ele quer receber? A cura. Ele quer ver. Ele quer andar. É isso que ele quer. É tudo que ele quer. Os 10 leprosos, 10 são curados. E um leproso, quando é curado, ele não se acredita curado. Ele olha assim, ele fala: não acredito, eu estou curado. Eu estou curado. Seria interessante eu descrever o que é a vida do leproso na Palestina. De toda a segregação social, religiosa, o abandono da família, a miserabilidade da condição de vida de um leproso. Ele é proibido de tudo, ele é asqueroso, ele é nojento, ele é maldito, ele é impuro, ele não pode nada, ele não vale nada. E de repente, ele que foi leproso a vida inteira, agora ele olha, ele está curado. Tudo o que eu queria aconteceu, ele vai embora viver. Menos um, que descobre alguma coisa maior do que a cura da sua lepra. E o que é que ele descobre maior do que a cura da sua lepra? O cara que o curou da lepra. Ele é uma ilustração de que tudo o que eu desejo aconteceu comigo, mas não é o bastante. Deixa eu voltar para falar com o cara que fez por mim tudo o que eu imaginava ou desejava que alguém fizesse. A mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, 12 anos, foi no Einstein, foi no Sírio, foi no Oswaldo Cruz, foi tudo que é lugar, tudo que é médico, gastou tudo.
Ninguém resolveu. Foi para Nova York, foi para a Europa, não resolveu. Encontrou Jesus, tocou nas vestes de Jesus e imediatamente foi curada. Aí Jesus para e diz: quem me tocou? A mulher: eu. Jesus: muito prazer, minha senhora. Jesus, seu nome? Porque a senhora pensa que ao tocar nas minhas vestes e ser curada, a senhora recebeu de mim tudo. E que o que a senhora recebeu foi suficiente para o resto da sua vida. Mas não é o bastante. Porque há algo que eu tenho para lhe dar que é mais do que a cura da sua enfermidade. O que eu tenho para lhe dar? A minha companhia. E se a senhora for embora com o tudo, sem a minha companhia, não vai ser o bastante. Porque daqui a poucas semanas a senhora vai se acostumar a ser curada. E vai se perguntar para quê? Por quê? E agora? Afinal, é verdade, tudo que eu queria é ser curado da minha lepra. Agora eu fui curado e... tudo que eu queria era casar. Agora eu casei, voltei da lua de mel e... tudo que eu queria era um filho. Agora o filho nasceu. Está com 7 anos. O pé não para de crescer desse moleque. E... tudo não é o bastante. É isso que Deus está falando para Moisés. Para Abraão ele disse: bom, Abraão, quero saber se você topa viver comigo e mais nada. E para Moisés ele diz: bom, Moisés, quero saber se você topa viver com tudo menos eu. O Moisés diz assim: com tudo menos o Senhor, não dá. O Abraão: com o Senhor e mais nada, fechado, eu estou para o Senhor. Quer Isaac? Aqui está Isaac. O Moisés: o Senhor vai me dar o anjo que vai me dirigir, vai prover e vai proteger? Mas o Senhor não vai? Então, nada feito. Não vou. Eu acho que aí Deus diz assim: ok, passou no teste. Verdade seja dita, o Moisés falou tudo isso aí para Deus, depois que Deus já tinha dito para ele que ia. Mas ele acreditava nisso. Que tudo sem Deus é nada. O grande problema que eu acho que nós temos é que nós vivemos com Deus entre esse tudo e nada. Nós aferimos a nossa relação com Deus. É como se nós tivéssemos um critério de aferição da nossa relação com Deus. Se Deus me abençoa ou não me abençoa. Se Deus me dá o que eu quero, não me dá o que eu quero. Se Deus me dá o que eu quero e preserva o que eu quero, ou se Ele deixa que eu perca o que eu quero e o que eu tenho. No fundo, a impressão que me dá é que Deus é o guardião das coisas que nos fazem bem e nos deixam satisfeitos. Quem é Deus? Deus é aquele que existe para ser o guardião das coisas que nos fazem bem e nos deixam satisfeitos. Ele fica aqui assim. Faltou alguma coisa, ele: anjo, Coca-Cola pro Ed. Pá. Aí fala: ó, estão vindo roubar a Coca-Cola dele. Anjo, derruba. Aí vem o anjo dar uma voadora no cara que vinha pegar a minha Coca-Cola. O Senhor está me protegendo. Ó, tá vindo um vírus aí. Aí vem um anjo e pá no vírus. Porque ele tem que prover o que me faz bem e me deixa satisfeito e faz eu me sentir bem. E não pode deixar que nada dessas coisas eu perca, sejam tiradas de mim. Deus é esse guardião aqui. E a nossa relação com Ele é na base de o que eu não tenho, ou o que eu perdi, ou o que eu desejo e ainda não consegui, ou o que Ele já me deu. Essas duas tentações nos rondam o tempo inteiro. Blasfemar contra Deus quando tudo nos falta,
ou quando algo muito precioso nos falta, quando um desejo nosso é frustrado, blasfemar contra Deus, ficar de mal com Deus. Eu acho interessante gente que fala assim: não, eu creio em Deus, tenho temor de Deus, mas estou de mal com Deus. É a mesma coisa que o cara falar assim: não, eu creio no oxigênio, eu só estou de mal com o oxigênio, eu não vou respirar. Estou de mal com o oxigênio, vou ficar de mal, eu não sei quando eu vou fazer as pazes com o oxigênio. Não respiro mais. Ficar de mal com Deus é isso. É ficar de mal com Deus porque Ele não fez isso, não fez aquilo. Quando nós estamos falando de epifania, é esse caminho para poucos que não são sacudidos na falta e não ficam deslumbrados na fartura. Que não ficam abalados, melindrados na tormenta e não se esquecem de Deus na abundância. É impressionante que o apóstolo Paulo diz assim: aprendi o segredo do contentamento. Sei passar necessidade e sei ter fartura. A gente lê esse texto com a sensação, pelo menos a minha, de que eu tenho que aprender a passar necessidade. Mas quem sabe, a gente também tem que aprender a ter fartura. Como viver fiel e temente a Deus quando tudo vai bem? Como continuar de joelhos quando você não tem nenhum problema para resolver? Como continuar de joelhos e em temor a Deus quando você não tem nenhum pedido para fazer? Como continuar cultivando a fome de Deus quando está tudo em ordem na sua vida? Você não tem nenhum filho no hospital, você não corre o risco de perder o emprego, você está vivendo o romance da sua vida. Como continuar com temor a Deus quando tudo vai bem? É Moisés que ensina isso. Tudo menos Deus é como se fosse nada. Porque é Deus quem dá condição para a gente desfrutar desse tudo. Coisa terrível é quando você encontra alguém infeliz e você fala assim: mas você tem tudo para ser feliz. Isso aqui é pior. Porque quando a pessoa tem uma resposta: por que você está assim triste? É porque minha casa pegou fogo. É porque meu filho está no hospital. É porque o meu time perdeu a final da Libertadores. Beleza, então você tem um motivo. Mas quando você não tem motivo nenhum, por que você está infeliz? Quando você tem tudo para ser feliz, mas você está infeliz. Que falta é essa quando você tem tudo? Você não aprendeu a ter tudo. Porque nós somos encorajados o tempo todo a aprender a atravessar o momento difícil, a dificuldade, o sofrimento, a ser fiel a Deus, que nem Jó. Mas a gente tem que aprender a ser fiel a Deus na prosperidade, na abundância, na fartura. E ter Deus presente à nossa mesa, à nossa casa. Para que as bênçãos de Deus não nos distraiam de Deus. Novamente, o foco é o Senhor. Não é o nada, nem o tudo. É o Senhor que estará conosco sempre. Minha oração e meu desejo é que, se você atravessa dias de Abraão, está dizendo: pastor, eu estou na fase do nada e só tenho Deus. Mas não está legal. É que o Senhor visite você, se manifeste a você. E que o Espírito de Deus traga seu coração de volta para o centro que é Jesus. E se você está numa fase
em que está tudo ótimo e maravilhoso, e que você tem até um constrangimento de pedir alguma coisa a Deus, porque você se compreende uma pessoa tão abençoada por Deus, que você não sabe por que você é tão assim. Que o Espírito de Deus sopre na sua vida e traga seu coração distraído desse tudo que você tem, traga ele de volta para o Senhor. Aprender a desfrutar a presença do Senhor, apesar da falta e apesar da abundância. O Senhor, o Senhor. Hoje celebramos a ceia em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor, que dá para nós os seus favores, o perdão, que nos reconcilia com Deus, que nos dá o seu Espírito, deu o seu corpo partido por nós, derramou o seu sangue por nós, em nosso favor. Hoje nós celebramos o Jesus que deu inclusive a si mesmo e a sua própria vida por nós. Nós celebramos a Jesus Cristo, que foi o mais valioso dom que Deus nos deu. Deus nos amou e deu o seu Filho. Então nós celebramos o que Deus nos deu. Mas eu queria encorajar você hoje a celebrar que Jesus é Deus conosco. É que em Jesus Deus se fez nosso companheiro e quer falar conosco como quem fala a um amigo. Jesus disse isso aos seus discípulos: eu já não chamo vocês mais de servos, João capítulo 15, mas eu chamo vocês de amigos, porque eu conto tudo que está no meu coração para vocês. Eu dou a minha intimidade para vocês. Jesus não é apenas dadivoso, Ele é Deus conosco.